Signo de Virgem na astrologia helenística, a astrologia antiga, lá do século II depois de Cristo, antes de ter sido modernizada, dourada a pílula e melhorada pela astrologia moderna. A astrologia moderna cortou muita coisa que havia de ruim, assim, quando você tinha um irmão que não presta, um pai que não presta, um chefe que não presta, qualquer coisa que não presta na tua vida, uma casa que não presta, um pai que não presta, uma mãe que não presta, uma saúde que não presta, essas coisas tudo eram tiradas para que o astrólogo não ficasse essa persona não grata, essa pessoa que vem te dar notícias ruins, te dizer coisas que tu não vai gostar, e também porque muito antigamente a astrologia era muito levada a sério, como se fosse assim uma medicina, uma contabilidade, e havia até processos judiciais contra astrólogos. Então, para melhorar as coisas, começou-se a fazer na astrologia moderna, agora no último século, a tirar essas partes assim de mãe que te abandonou, pai que não te dava a mínima, irmão mau caráter, tudo isso aí foi tirado e a astrologia helenística é uma restauração disso, né? Bom, o signo de Virgem, para não ficar muito longo o nosso vídeo aqui, eu vou trazer só o que é diferente, tá? Porque assim, aquelas coisas básicas do signo de Virgem, de ser perfeccionista, de dar um bom contador, ser muito metódico, muito trabalhador, meio nervoso, muito dedicado à sua dieta e exercício, muito disciplinado com finanças, isso aí é igual, tanto na helenística quanto na moderna, isso não foi dourado a pílula. Tudo isso se repete aqui na helenística. Eu quero trazer aqui só o que você não conhece, se você só viu a astrologia moderna, né? Então, eu botei tópicos aqui que eu anotei. Coisa muito interessante sobre o signo de Virgem, na visão do astrólogo Vettius Valens, no livro lá, Antologia. Então, na juventude, o virginiano é gastão. E quando ele fica mais velho, ali na maturidade, depois dos 40 anos, ele é poupador e ele cuida muito mais das finanças para não perder dinheiro. Além disso, o virginiano ele seria uma pessoa que, lá na juventude, ele tem projetos fracassados. Ou ele inicia uma faculdade de medicina que depois ele vê que ele nem gosta e aí ele perdeu tempo. Eu conheço alguém que é virginiano e que se metia em day trades e aí quando ele, vamos supor, eu apostei R$ 500, dos 500 eu fiz 5 mil e esses 5 mil aí, em vez dele... cada vez que crescia o dinheiro, ele dobrava a aposta. Até que um dia ele perdeu um dinheiro muito grande, que eu não sei que valor que era. Eu sei que a pessoa foi parar num hospital psiquiátrico. Teve um piripaque. E depois nunca mais ele fez assim. Depois, depois que ele amadureceu, ele só joga, por exemplo, ele iniciou uma brincadeira com R$ 10.000. Esses R$ 10.000, depois que ele multiplicou, ele guarda os 10 mil de novo num investimento lá, CDB, LCI, poupança, sei eu, e aí ele brinca só com aquele dinheiro virtual, que é aquele dinheiro que ele gerou. Se ele perder tudo, ele não fica com um sentimento ruim de ter perdido tudo. Antes ele apostava tudo ou nada, né? Eu também conheço virginianos que iniciaram faculdades e largaram, iniciaram projetos e largaram, fez vestibular para medicina 8 vezes, no fim foi fazer outra coisa. O virginiano na juventude ele tem projetos fracassados. Outra coisa que ele faz na juventude é gastar demais na própria profissão. Vamos supor que ele quer ser um fotógrafo artístico, então lá na juventude ele pegou e comprou a melhor câmera de R$ 20.000. Aí quando vem num assalto levam a câmera, entende? Alguma coisa assim que ele gastava demais. Eu também conheci uma pessoa desse signo que, devido a ter arrumado um emprego meio topíssimo, a pessoa se vestia de um jeito assim, muito terno e gravata, sapato, se era mulher, sapato de salto, enfim. E depois a pessoa, depois da pandemia, se deu conta que, pera um pouquinho, essa vestimenta aqui de blazer, sapato de salto, maquiagem, não sei o quê, isso não sou eu. E se desfez de tudo e também chegou à conclusão que as roupas de marca não eram isso tudo. Também conheço alguém deste signo aqui, que na juventude teve peças de joia mesmo, tipo anel de ouro, assim, na maturidade se desfez, né? Então, o virginiano é gastão na juventude e poupador na maturidade. Isso se aplica a mim. Eu era esse tipo aí, que pega e compra um monte de sapatos e coisas. Depois eu vi, com a pandemia, que no fim eu uso sempre os mesmos, então me desfiz, né? Outra coisa ali da astrologia helenística que a gente não ouve muito falar.
A astrologia helenística, ela é fatalista. Ela não entende que através do teu psicológico que tu atrai um vizinho ruim. Ou tu acha que a tua mãe é narcisista. Não, ela é narcisista. Se tu tem uma mãe narcisista, tu tem uma mãe narcisista mesmo. Se tu tem um vizinho ruim, ele é ruim mesmo. Se os teus chefes são maus contigo, eles são maus mesmo. E não é porque tu tem algo psicológico que tu gera isso neles. Não, é tipo um karma. Não se usa essa palavra karma na astrologia helenística. Mas é como se fosse uma cruz da tua vida, um destino cruel. E então uma cruz da vida do virginiano é que você atrai folgados e pessoas que te sobrecarregam. Mas não é assim, ó, no trabalho. É em todo lugar. Tu tende a ter um irmão folgado, que tu que tem que fazer a lição de casa para ele. Eu sou virginiana e depois que eu fazia a minha lição de casa, apareciam crianças no meu portão pedindo para eu fazer a lição de casa delas. E aí você vai dizer, mas era óbvio que você tirava tudo 10. Não, eu nunca disse que tirava tudo 10. Simplesmente elas achavam que eu tinha o dever de, depois de eu fazer a minha lição de casa, eu fazer a delas. Sabe? Eu tive amiga que pegou recuperação e eu que fazia a recuperação dela. Também eu era meio idiota, porque eu me deixava fazer isso aí. Só que essas crianças que vinham pedir para ele fazer lição, eu tinha uma amiga que eu fazia muito essas coisas, e as outras vinham, tipo, se tu faz para ela, faz para mim também. Acabava que mesmo isso eu cortava, mas não, o fato de cortar não muda nada, tá? Eu conheço alguém do signo de Virgem, que a pessoa é um homem e ele trabalha no serviço público, ele tem um chefe deitado. O chefe sobrecarrega ele e dá atribuições de chefe para ele. E ele aguenta. Não sei porquê, mas enfim, é isso. Você tende a ter um chefe deitado, um irmão deitado, amiguinhos de infância que quer que você faça a lição de casa, colegas de trabalho que são deitados, assim, que dão mais trabalho para você ou que vêm te trazer problemas pessoais para você resolver. Eu já tive colega de trabalho, 2 no caso, que queriam me usar no ambiente de trabalho como psicóloga. Que eu, além de fazer o serviço, eu tinha que ouvir dramalhão mexicano da vida pessoal deles. Em vez deles pagar um terapeuta para ir falar dramalhão, eu tinha que ouvir dramalhão. E Deus o livre, eu botar um fone e eles me mandavam arrancar, né? Não me deixava ter silêncio, ter paz, sabe? Sabe? Isso é coisa de folgado. É um abuso, é uma forma de abuso, né? Eu tô dando o meu exemplo, não quer dizer que seja o seu, que você atrai pessoas melodramáticas, assim. E tem isso também, nós virginianos, isso não é astrologia helenística, é a outra. Nós não gostamos de dramalhão. Então, quando alguém vem trazer dramalhão pra gente, a gente não gosta. O signo de Virgem, independente se você é homem ou mulher, ele é do gênero feminino. No sentido que se fosse um signo de gênero masculino, você botava para fora as tuas raivas, os teus ódios, os teus dramas. E não, você remói por dentro. E por que você remói por dentro, tanto na helenística quanto na tradicional ocidental, você tende a sofrer do estômago ou do intestino, te dá diarreias e coisas desse, dores estomacais, de nervoso, porque você é nervosão. Virgem é nervosão. O signo de Virgem, ele é considerado, assim como Gêmeos, eu já falei no vídeo do signo de Gêmeos, um signo bicorpóreo ou disomon, né, ali em grego, né, que significa assim, ó, que você vai ter uma dualidade. Você tende, pelo lado positivo, a ter 2 ou mais fontes de renda. Isso é muito bom, né? E você também pode vir a ter 2 pátrias. Você pode, se você é brasileiro, resolver emigrar. Isso faz parte do teu destino. 2 rendas e testes de destino múltiplos, assim. Digamos que lá no teu mapa dizia que você teria um irmão abusivo. Então você vai ter amigo... Não, aí você vai ter que olhar lá no teu mapa. Não tô dizendo que todo virginiano é assim. Aí você vai ter um amigo abusivo. Isso, digamos que esse virginiano específico tinha uma mãe ter, vai ter uma vizinha narcisista, um colega de trabalho narcisista. Ele tende a repetir... O bicorpóreo tende a repetir as coisas, entendeu? Se você tinha um irmão preguiçoso, que era preguiçosíssimo, aí você depois tende a casar com alguém assim, a ter um vizinho assim, tende a repetir. Os testes da vida tendem a se repetir. É sempre a mesma ladainha. Isso é do bicorpóreo de Virgem. Por que Virgem tem 2 ou mais fontes de renda na visão helenística? Por quê? Por quê? Tô só perguntando aqui ao Léo. Por quê? Seria porque ele tá afim de pendurar coisas de ouro nas orelhas, no pescoço, nos dedos aqui para mostrar, eu sou melhor que você, ó, eu paguei 50 mil nesse óculos aqui, eu tenho, você não tem, ó, essa coisa aqui é da Dolce & Gabbana, eu tenho, você não tem. É para isso? Não. Não é para ostentar. Não é para se sentir superior. E também, será que o virginiano é um tio Patinhas? Eu quero ser milionário, bilionário, eu quero ser o novo Elon Musk. Também não é. O virginiano
tem 2 ou mais fontes de renda, e eu poderia dizer eu conheço um virginiano que ele tem um emprego, e além desse emprego ele joga joguinhos NFT, que eu nem sabia o que era isso, aprendi com ele, que é tipo um videogame que te paga. E você que é virginiano vai atrás disso. E aí, com o dinheiro dos joguinhos NFT, ele faz também trades e criptomoedas. E por que o virginiano faz tudo isso? Porque ele quer ser o novo Elon Musk, a nova Oprah Winfrey? Não, porque o virginiano morre de medo da escassez. E morre de medo de depender dos outros, depender de alguém na velhice, de filho, de parente ou do próprio INSS. O virginiano, ele quer ter segurança. E uma coisa interessante do virginiano é a palavra apeleuteros, que é o que está na antologia lá, que o virginiano é. Ele é um apeleuteros, ele é a tradução disso para o inglês seria um freedman, que em português nem tem palavra, que seria então, que eu vou traduzir para o português, do grego para o inglês para o português, que seria alguém que era naquela época, lá no século II depois de Cristo, era um escravo, lembrando que os escravos romanos, lá na época de Vettius Valens, eles não eram escravos por cor de pele, por etnia, e sim escravos por uma questão política. O escravo daquela época, ele tinha o direito de, através do próprio trabalho, conquistar sua própria, entre aspas, carta de alforria, que teria um outro nome, tá? Se não me engano, era peculium. Então, você era um freedman ou um apeleuteros no sentido em que você era um ex-escravo que, através do seu árduo trabalho, você conseguiu conquistar sua carta lá de alforria, que seria o peculium esse, onde você se torna um homem livre. O que significa isso traduzindo para os dias atuais? Você é alguém que veio de baixo, não um escravo, né? Não existe escravo hoje em dia nos tempos modernos. Você é alguém que veio de baixo, ou de uma classe totalmente baixa ou média baixa, né? E que ascende socialmente através de um árduo estudo e um árduo trabalho. Não vai vir de graça. Não tem mamar deitado com o signo de virgem. Não vai mamar deitado tipo herdeiro ali, tipo Paris Hilton, que já sai de dentro da mamãe rica, com a bolsinha Louis Vuitton na mão. Não é assim, vai ter que ser sofrido, suado, né? Então, uma das coisas é isso. Então, o virginiano, ele trabalha tanto, estuda tanto, tem múltiplas fontes de renda, não porque ele quer ser o tio Patinhas, não porque ele quer mostrar que tá cheio de joia pendurada no pescoço, mas porque ele tem medo do amanhã, medo da escassez e não quer depender de ninguém. Além disso, o signo de virgem na visão helenística, e na nossa aqui também, não te garante pobreza ou riqueza. Ele não, você pode ser virginiano, classe média, classe alta, rico, etc. Mas se por acaso você for um virginiano, classe média alta ou rico, as pessoas não saberão, porque você não terá os trejeitos de rico, você não terá, você não andará com uma roupa muito chamativa, num carro muito chamativo, não morará numa casa muito chamativa. Esse dinheiro vai estar ou rendendo em imóveis de aluguéis ou rendendo em investimentos. A pessoa olha para você, você tá com um chinelinho havaiano, uma camiseta branca. Você, se for alguém muito bem aquinhoado, você passa despercebido como se fosse um pobre ou classe média baixa, quando na verdade você tá muito bem. O virginiano não é ostentação, é mais ou menos isso. Que é mais do virginiano? Gênero feminino, bicorpóreo, deixa eu ver aqui. Aqui, essa parte é bem triste, tá? Na astrologia tradicional ocidental, diria-se que o virginiano, todo mundo, o teu chefe bota mais trabalho para ti, cobra mais de ti, exige mais de ti, o professor exige mais de ti, os teus pais exigem muito de ti, porque tu é muito serviçal, muito trabalhador, muito esforçado, e aí as pessoas vão vendo que tu é esforçado demais e vão botando carga em ti. Não é essa a visão helenística. A visão helenística é que mesmo que tu seja preguiçoso, tu sendo preguiçoso ou trabalhador, tu sendo esforçado ou não, tu sendo super inteligente ou burro como um jumento, tu pode ser cheio de saúde mental ou uma criança cheia de problemas cognitivos, não vou dizer nomes de doenças, mas tem várias doenças psiquiátricas que atrapalham a cognição. Então, você sendo qualquer uma dessas coisas, as pessoas vão jogar fardos em cima de você porque é tipo um karma. Não é assim uma coisa que é você, que é trabalhador demais, esforçado demais, criancinha com gelzinho no cabelo que tira 10 e aí todo mundo quer abusar de você. Não, mesmo que você seja um virginiano meio vagabundo que não quer estudar no colégio, ou meio vagabundo que não quer trabalhar, ou que tem 500 tipos de déficit psiquiátrico lá, que tem dificuldade de aprendizagem e tal, ainda assim
as pessoas vão jogar fardos em cima de você. Desde pequeno vão vir no teu portão para você fazer a lição de casa dos outros. As pessoas vão sempre abusar de você. Aguentar pessoas amamentocráticas, desculpa esse neologismo criado por mim, mas aguentar amamentocráticos que vêm mamar deitado, que quer que você os amamente a vida inteira, pessoas vagabundas, pessoas preguiçosas, incapazes, folgadas, que vêm sempre deitar nas cordas com você, isso é desde pequeno. Então você tende a ter um irmão deitado, vizinho deitado que vem na tua porta. Eu já tive uma vizinha num condomínio, não vou dizer onde foi, qual o endereço, eu tive uma vizinha que veio na minha porta dizer para eu fazer o trabalho dela. Ela era funcionária do RH de um órgão público, disse que eu tinha que ajudar ela a fazer crachás para os funcionários lá daquele órgão público. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu tava na minha casa, sabe? Eu só fechei a porta na cara dela, né? Porque eu não permito. Isso sou eu, né? Não sei como é que você é. Eu não permito. O amamentocrático vem tentar se pendurar no meu seio, mas eu dou-lhe de relho, eu não deixo. Ela veio fazer isso aí, eu bati a porta na cara, né? Aí é com você, como é que você vai fazer? Mas o fato de eu bater a porta na cara não faz com que pare de vir pessoas amamentocráticas e folgadas na minha direção. Então, você, no caso, a visão de Valens, que seria, Ptolomeu também é um helenístico, né? Mas a visão de Valens sobre isso não é no sentido em que vai ter algum remédio ou atitude. Então, você usar uma mente para ver se eles melhoram, não vai melhorar. Você bata a porta na cara, não vai melhorar. Eles vão continuar sendo folgados. As pessoas vão pedir dinheiro emprestado para você. Isso as pessoas vão sempre querer se amamentar em você. O que interessa é você aceitar esse destino, que não tem jeito. Você tá hoje com 40 anos de idade, se você viver 99 anos, são 99 anos com pessoas pedindo para você fazer a lição de casa, para você trabalhar de graça para elas, para você resolver os problemas delas, maluco batendo na tua porta para tu ir fazer o crachá lá do órgão público onde ele trabalha. Aceitar que as pessoas querem mamar deitadas em cima de você e te tirar para otário. Nem sempre tu tem jeito de otário, mas elas fazem isso contigo, não sei por quê. Não sei, é porque é assim, é de virgem, entende? O virginiano, segundo a astrologia helenística, ele tem uma outra coisa interessante. Além de amamentocráticos, né, que eu falei, que as pessoas vêm mamar deitado, preguiçoso, vagabundo, que vem sempre mamar em você, você carrega fardos que não te pertencem. Não necessariamente folgados e amamentocráticos e incapazes, pessoas incapazes também. Você pode ter... eu já tive num órgão público onde eu não trabalho mais. Porque do órgão público onde eu trabalho, eu não vou falar nada aqui. Quem tem... amor próprio tem medo, né? Eu não vou falar nada sobre o órgão público que eu trabalho, mesmo de chefes que eu não tenho mais, não falo nada sobre o órgão público que eu trabalho. Mas eu trabalhei em outro órgão público antes, e lá eu tive um chefe que, se eu desse o papel da exoneração dela para assinar, ela assinava. Então isso aí é uma pessoa incapaz, né? Então, assim, você vai ter chefe incapaz, colega incapaz, e os incapazes vão sempre se jogar em você. Acontece. Depois, assim, o virginiano, ele também carrega fardos que não pertencem, doenças. Podem ter pessoas doentes na tua casa, irmãos doentes, com doenças graves, que você que vai ter que cuidar. Quando você tiver pai ou mãe doente, é você que vai ter que cuidar, não os seus irmãos. Então, os fardos caem sobre você. Isso é de virgem, aceita que dói menos. O virginiano, segundo a astrologia helenística, diferente da nossa aqui, que diz que o virginiano é um cético, que não acredita em nada. Não, o virginiano é um adorador de astrologia, um adorador de numerologia, um adorador de misticismo. O que o virginiano é cético, sim, mesmo no helenístico. Se a Lúcia aqui dissesse, eu tenho visões, eu vejo que o Lula ou o Bolsonaro vai morrer ano que vem, aí tu não acredita. Porque eu não tenho elementos, eu não te provo por A mais B. Mas se eu te digo que uma conjunção de Saturno com Gêmeos significa tal coisa, aí quando eu te mostro uma lógica, aí tu acredita. E o virginiano gosta de astrologia, gosta de numerologia, gosta de misticismo, mas ele quer coisas com lógica. Ele não quer saber de uma pessoa que bota uma roupa de mago aqui e começa a dizer que tem visões. O virginiano é um administrador dos mistérios alheios. Ele é um contador que sabe os segredos de alguém que está devendo imposto de renda e que poderá vir a ser processado. Ele trabalha em um órgão público onde ele sabe que aconteceu uma corrupção, ou ele trabalha perto da política, ele viu uma corrupção, uma coisa errada, ele está sabendo e ele fica quieto, né? Normalmente. Virginiano, na astrologia helenística, é um signo estéril. Significa que ele ou não tem filhos, ou se ele tiver filhos, ele terá poucos filhos. E esses poucos filhos, não é que eles serão doentes, tá? Mas eles serão fardos também. Faz parte daquela coisa dos fardos. Eles serão filhos ou com problema com droga, ou se mete em confusão, ou não quer estudar.
você vai ter dor de cabeça com os filhos. Eu sugiro, depois de saber da astrologia helenística, que se você é virginiano é melhor não ter filho, porque esses filhos vão te dar uma coisa de fardo, assim, você vai se sentir pesado de ter esses filhos, né? É melhor não tê-los, na minha opinião. Mas se você já teve, agora, o que vai fazer, né? Outra coisa do virginiano muito interessante na astrologia, mais do que não ter filhos, o virginiano tende a não casar. Ele tende, assim, o foco da vida dele é carreira. E isso naquele tempo, século II, depois de Cristo, não existia pílula anticoncepcional, tendiam ao celibato também. Para evitar ter filhos, já não queriam nem fazer tchaca-tchaca na buchaca, que é para não ter filhos, para ter certeza que não tem filhos, para não se incomodar. Tu sabe que no meu tempo já existia pílula, camisinha, tudo. Eu não quis me meter nisso de tchaca-tchaca até eu ter uma certa idade, assim, eu tava já na faculdade, porque eu queria ter certeza que eu não ia ser uma adolescente grávida. E a única maneira de eu ter certeza que eu jamais ia ser uma adolescente grávida que não pôde estudar e não pôde fazer faculdade era não ter feito aquilo lá. Não quer dizer que eu depois não fiz, né? Eu fiz. Mas até lá eu não fiz. Não porque eu era de alguma religião, assim, que não pode e tal, mas pela questão de que eu queria certeza absoluta de que eu iria estudar goela abaixo, porque eu queria ter um futuro bom goela abaixo, eu queria fazer faculdade goela abaixo e ter um futuro bom goela abaixo. E funcionou, né? Bom, o virginiano geralmente não casa porque considera o casamento um fardo insuportável. Eu tenho aqui anotações, né? Então, aqui a visão helenística e crua da antologia de Vettius Valens seria de que o virginiano, quando casa, geralmente ele não casa, se ele casa mais tarde, e na visão de Vettius Valens, naquele tempo, as pessoas não casavam por amor, tá? E o virginiano, na visão de Vettius Valens, muito menos. Ele casaria sempre por uma conveniência, por alianças estruturais, por dinheiro, para unir patrimônios, seria uma coisa meio assim, e não por amor romântico. Eu não sou daquele tempo, né? Eu acho que o tempo muda, né? A gente tem que também modernizar essas interpretações. Eu casei por amor mesmo, mas eu sou uma pessoa financeiramente independente, eu não preciso ser sustentada, eu tenho um emprego. Mas eu penso que talvez seja, não sei se eu que penso assim, você que é virginiano pode comentar aqui embaixo. Eu penso assim, eu me casei porque eu amo o meu companheiro, mas eu não sou cega, sabe? Tipo assim, eu não me casaria com um mendigo da praça só porque me apaixonei, sabe? Eu penso que o amor não é cego e eu particularmente, não acredito em casamentos onde é tudo só 100% amor. Pode ser que exista, assim, né? Mas no meu mundo virginiano, na minha mente, eu acho que vocês são uma equipe, inclusive em relação a finanças, né? O que mais? É um signo bicorpóreo, já falei, né? Tende a ter múltiplas rendas e tende, por ser bicorpóreo, a casar 2 vezes, tá? O primeiro casamento tende a dar ruim na visão helenística, não por morte, e sim por divórcio. No século II, lá depois de Cristo, existia divórcio lá no Império Romano. Depois que a coisa regrediu, aqui no Brasil a gente teve uma época que não tinha divórcio, mas existia divórcio. Tende a dar ruim porque algo contratual deu errado, a pessoa, um deles se endividava, o outro não. Virginiano não gosta de gente endividada. Eu já tive um namorado endividado, eu não quis casar por causa disso aí, que gastava mais do que ganhava, comecei, isso aí vai dar ruim pra mim. Violência, traição, qualquer coisa assim faz o primeiro casamento acabar. Bom, já falei a questão do pânico da escassez, que é por isso que o virginiano tende a ter múltiplas fontes de renda. Então eu falei tudo. Eu sou Lúcia Luz, esse é o canal Lúcia Luz Astrologia. Se você gosta dos meus vídeos, deixa seu like e inscreva-se no meu canal.